Olá, dando sequência então ao nosso módulo de legislação ambiental aplicada. Estamos agora entrando no terceiro módulo e nesse módulo 3 nós temos então como objetivo analisar o procedimento administrativo ambiental decorrente da responsabilidade administrativa. Só lembrando que nós falamos no último módulo que a responsabilidade administrativa ambiental ela está prevista lá, originalmente no artigo 225, parágrafo 3º da Constituição Federal, em que se entende em regra que ela se trata de uma responsabilidade objetiva. Portanto, independentemente da averiguação da culpa do autuado, haverá a incidência desse sistema de responsabilização. Perfeito? Essa responsabilidade administrativa ambiental, ela está prevista, as primeiras regulamentações dela e de seu respectivo procedimento, na Lei 9.605 de 98, no capítulo de 6 artigos apenas, entre o artigo 70 e o artigo 76. Por que está prevista na Lei 9.605, que é a Lei dos Crimes Ambientais? O nosso legislador, quando o parágrafo 3º do artigo 225 entrou em vigor, como nós falamos no módulo passado, ao invés de criar uma lei regulamentando a responsabilidade administrativa e uma lei regulamentando a responsabilidade penal, ele tentou poupar esforços e acabou por criar, então, a Lei dos Crimes Ambientais, a 9.605 de 98, e dentro dela contemplou um capítulo da responsabilidade administrativa ambiental. Em virtude dessa conduta legislativa, este capítulo de apenas e tão somente 6 artigos da Lei 9.605 de 98 teve que ser regulamentado por decretos. Originalmente, a sua regulamentação se deu pelo Decreto 3179 de 99, que hoje se encontra revogado, e pelo decreto atual, que é o Decreto 6.514 de 2008, que entrou em vigor no dia 22 de julho de 2008. Contudo, é importante esclarecer um detalhe. Apesar do Decreto 3179 de 99 encontrar-se momentaneamente revogado, ou seja, ele foi revogado e substituído pelo Decreto 6.514, todos os procedimentos administrativos que foram iniciados sob a égide do Decreto 3179 deverão ser finalizados com o 3179. Por quê? Dentro do procedimento administrativo, aplica-se a regra do tempus regi actum e, portanto, a lei que se aplique é a lei do tempo em que o ato foi praticado. Não sendo possível ao autuado evocar, nem muito menos a administração pública conceder benefícios para o autuado que tenham sido diferentes, né, no 6.514 e outrora não estavam previstos no decreto 3179. As regras do 3179 aplicam-se integralmente do início ao fim. Então eu sempre digo, procedimento administrativo nasce e morre com o mesmo fundamento original que deu início a ele. Então, se o procedimento nasceu com o 3179, ele morre com o 3179. Se o procedimento nasceu com o 6.514, ele morre com o 6.514. Ah, mas o decreto 6.514 tem uma previsão mais favorável ao autuado. Então, aplicando o princípio indúbio pro réu, eu vou conceder esse benefício. Não. Então, primeira ideia e primeira lição. Não se aplica dentro da legislação ambiental a regra indúbio pro réu, indúbio pro autuado, porque dentro da legislação ambiental aplica-se o princípio indúbio pro natureza. E dentro da regra do princípio indúbio pro natureza tem que ser a conduta mais benéfica para fins de proteção ao meio ambiente, que neste caso se materializa na estrita aplicação do decreto regulamentador exatamente do momento em que o ato foi praticado. Entendido isso, que nós temos então procedimentos ainda em trâmite à luz do 3179 e procedimentos à luz do 6.514, vamos analisar como esse procedimento se dá no 6.514, considerando que o 3179 já foi revogado, tá? Então o decreto 6.514 de 2008 é o decreto que regulamenta as infrações administrativas ambientais, tá? Como nós falamos há pouco, ele regulamenta as infrações, mas esse decreto regulamenta o capítulo do artigo 70 ao artigo 76 da Lei 9.605 de 98, né?
Isso gera uma consequência prática. Um auto de infração, para ser válido, apesar de tipificado no Decreto 6.514, ele precisa ser enquadrado também no artigo 70. Por que isso? Porque o conceito de infração administrativa está no artigo 70. Mas a infração, o ato ilícito efetivamente praticado, está em um dos artigos do Decreto 6.514. Então, o auto de infração, para ser válido, ele exige dupla cominação, que ele venha a ser tipificado no artigo 70 da Lei 9.605, cumulado com o artigo do decreto. Por quê? Porque a ausência do artigo 70 da 9.605 não nos permite conhecer qual é a natureza da responsabilidade, nesse caso administrativa. E a ausência do artigo do decreto 6.514 não nos permite conhecer qual é o ato ilícito. Portanto, os dois são necessários e os dois devem ser consignados. Pois bem, o procedimento administrativo ambiental, ele nasce a partir da aplicação da infração administrativa ambiental, que se materializa na aplicação de qualquer uma das infrações administrativas listadas no artigo 72 da Lei 9.605 de 98. Então, a Lei 9.605 de 98 diz lá, são infrações administrativas. A multa simples, a multa diária, o embargo à interdição, a proibição de contratar com a administração pública, a advertências restritivas de direitos. Quando a administração pública, no exercício da sua competência e do seu poder de polícia, aplica uma infração administrativa, haverá então uma formalização dessa modalidade, dessa infração administrativa, através de um instrumento, que em regra nasce a partir da aplicação do auto de infração. Mas chama atenção, procedimento administrativo ambiental não nasce só com o auto de infração. Ele pode nascer também só com uma advertência, ele pode nascer também só com embargo. É que, em regra, a advertência, o embargo e as demais infrações são concomitantemente aplicadas em conjunto com a lavratura do auto de infração. Por isso que nós temos o hábito de dizer, o procedimento administrativo ambiental nasce com a lavratura do auto de infração. Mas o correto não seria nós afirmarmos dessa maneira. O procedimento administrativo ambiental nasce com a aplicação da infração administrativa, podendo ser uma multa através de um auto de infração ou não. Tá? Mas vamos então seguir aqui a lógica do procedimento administrativo, como que ele vai ser materializado. A administração pública, a partir do órgão ambiental competente. E quem que é o órgão ambiental competente para fins de aplicação da infração administrativa e início ao procedimento administrativo? O órgão ambiental competente, devidamente legítimo e capacitado, à luz, da previsão que nós temos na Lei 6.938 de 81, que diz que a competência para aplicação das infrações administrativas ambientais é aos órgãos ambientais integrantes do CISNAMA. E daí o CISNAMA é composto dos órgãos executores a nível federal do IBAMA e do ICMBio, sendo que o ICMBio só tem competência sobre unidades de conservação, o IBAMA absorve toda a demais competência no interesse da União. Nos estados, a competência do órgão ambiental estadual, esse órgão tem uma nomenclatura variável. No Paraná se chama Instituto Ambiental do Paraná, logo será o nosso IAT, Instituto de Água e Terras, mas em outros estados eles recebem outros nomes, como CETESB, FEPAM, FATMA, INEMA, IMA e assim sucessivamente, tá? Em regra, os órgãos estaduais são ou fundações, ou conselhos, ou institutos. Desde que sejam autarquias estaduais, assim como o IBAMA, é também uma autarquia federal, são órgãos integrantes do CISNAMA. E a Política Nacional do Meio Ambiente, a nossa 6938 também, faz a previsão de órgãos ambientais a nível municipal, que também precisam ser legalmente habilitados, E aí, à luz da Lei Complementar 140 de 2011, esses órgãos ambientais municipais, eles podem sim ter competência administrativa, desde que pelo artigo 5º da Lei Complementar 140 tenham estrutura e profissionais tecnicamente habilitados para fazê-lo.
Tá, então nós temos um órgão ambiental na esfera da União, temos um órgão ambiental na esfera dos estados e temos o órgão ambiental competente na esfera dos municípios. Qual é o órgão competente para fins de aplicação da infração administrativa e do procedimento administrativo ambiental? A regra é territorial, exceto sobre aquelas matérias em que a competência é exclusiva do IBAMA. E quem vai trazer essa discriminação? A Lei Complementar 140, ela lista no artigo 7º quais são todas as matérias de competência do IBAMA, ela indica no artigo 9º quais são todas as matérias que podem ser de competência do município e delega ao Estado a competência residual de tudo aquilo que não for de competência específica, exclusiva do IBAMA, tudo aquilo que pelo sistema de descentralização não houver sido recebida pelo município, será então de competência efetiva do Estado, tá? Sendo a regra territorial, local de ocorrência do dano ou em que o dano deveria ocorrer, local de verificação da causa ou de seus efeitos. Aí nós temos o estabelecimento da competência. Entendido isso, que a infração administrativa é aplicada por um órgão ambiental integrante do CISNAMA, que esses órgãos são o IBAMA, o ICMBio, o órgão ambiental estadual e o municipal, que o procedimento administrativo ele vai ser aplicado com base no decreto 6.514 de 2008, como esse procedimento administrativo em síntese se aplica. Então, nasce o procedimento administrativo a partir da lavratura da infração, como nós falamos que em regra se materializa na lavratura do auto. Lavrado esta infração ou lavrado este auto, o autuado recebe então duas possibilidades. Ou ele efetua o pagamento dessa multa aplicada, ou ele tem o direito de apresentar uma defesa administrativa de 20 dias a contar da lavratura do auto de infração. São dias corridos, não se aplica aqui a regra do Código de Processo Civil computada em dias úteis, então são dias corridos, em que nós computamos o do final e excluímos do começo. Ou seja, contamos o dia seguinte. Então, lavrei o auto hoje, a partir de amanhã eu começo 1, 2, até chegar 20 dias. Feito dentro desse prazo de 20 dias, a defesa é tempestiva. Feito fora desse prazo, a defesa é intempestiva. Aplicada a infração, efetuado o pagamento, o procedimento administrativo se encerra e vai para o devido arquivamento e as devidas baixas cadastrais, né? Agora, exceto se houver aqui embargo. Porque se aqui, além do auto de infração, houver o embargo, conforme artigo 15b do decreto 6.514 de 2008, ele estará então pendente de um levantamento ou liberação do embargo, que não se dá pelo simples pagamento, tá? Se o sujeito resolve não efetuar o pagamento e objetiva exercer o seu direito de defesa, lavrada a infração, apresenta-se a defesa. Da apresentação da defesa, esta infração, ela será submetida a uma contradita técnica, que é uma impugnação feita, né, a partir da análise do fiscal, e a partir dessa contradita técnica, este auto de infração, ele poderá ser submetido a um parecer jurídico, caso sobrepaire algum argumento na defesa ou alguma dúvida jurídica a respeito, a ele será necessário, caso não tenha, não será necessário, e na sequência ele irá então para uma deliberação, e dessa deliberação será então prolatada uma decisão administrativa. Essa decisão administrativa ela pode ser pela validade e manutenção, pode ser pela convalidação. Imagine que esse auto de infração ele conteve algum equívoco, algum vício sanável. Esse saneamento pode ser feito desde que aberto novo contraditório e ampla defesa, né? Então isso pode ser feito, ou pode ser uma decisão por convalidação. No caso de convalidação, convalida-se o auto de infração, abre-se novamente prazo e retorna-se para o estágio da defesa, caso contrário, ele segue. Então pode ser uma decisão de manutenção, uma decisão de convalidação, assim como pode ser também uma decisão de nulidade.
Imagine que o auto de infração, ele era portador de vícios insanáveis e aí ele teve que ser objeto de nulidade. Aí vocês podem estar pensando, mas qual que é o critério para no ato da decisão a administração pública decidir se o ato é convalidável ou é nulo? Aí nós temos que, então, reforçar o conteúdo do artigo 99 e do artigo 100 do Decreto 6.514 de 2008, que estabelece que quando a alteração do auto de infração modificar a alteração das condições de fato, ele é vício insanável e, portanto, determina nulidade. Quando a alteração não modifica as condições de fato, e aí esclarecendo o parágrafo 3º do artigo 100, que erro de tipificação é vício sanável, ele será então objeto de convalidação. Muito bem. Prolatada a decisão pela manutenção, pela convalidação, pela nulidade ou até mesmo por uma conversão de multa em prestação de serviços, né? Desta decisão, o procedimento administrativo à luz do Decreto 6.514 permite ao autuado apresentar um recurso. Então, nós temos aqui ainda desta decisão a possibilidade de apresentação de um recurso administrativo. O prazo desse recurso administrativo também é de 20 dias. Só que agora, a defesa administrativa foi apresentada para o próprio órgão ambiental que aplicou a infração. Já o recurso administrativo, ele será apresentado para o órgão de instância superior. Se o auto foi lavrado pelo IBAMA, o recurso administrativo vai ser endereçado ou direcionado para a superintendência do IBAMA. Se o auto foi lavrado pelo órgão ambiental estadual, a competência recursal é da Secretaria Estadual do Meio Ambiente. E se o auto foi lavrado pelo município, a competência recursal é do Conselho Municipal de Meio Ambiente, tá? Apresentado esse recurso administrativo vai então também eclodir em uma decisão, que agora é final. A partir dessa decisão final pós-recurso, não existe mais nenhum andamento que possa ser dado no procedimento administrativo, exceto que se essa decisão final foi para fins de manutenção desse auto, esta infração vai levar a uma notificação do autuado para pagamento e em caso de não pagamento nós temos aqui a inscrição em dívida ativa e consequentemente nós temos o ajuizamento de uma execução fiscal, tá? Então vejam que o final do procedimento administrativo ambiental, né? Nós temos então a aplicação da inscrição administrativa em dívida ativa e a execução fiscal, o que passa a ser então o curso de uma execução fiscal e não mais de um procedimento administrativo. Essas são as características elementares do procedimento administrativo. No material complementar que foi colocado para vocês tem um descritivo mais específico de fases e de elementos que nós não temos aqui o tempo oportuno para apresentá-lo, mas analisem e estudem para verificar outras questões como critérios de lavratura do embargo, critérios de aplicação de demolição e assim sucessivamente. Agradeço, bons estudos e até o próximo módulo.